Bom, hoje eu vou tratar com vocês do movimento retilíneo uniforme, pessoal. Movimento, porque está em movimento. Retilíneo, porque anda em linha reta. E uniforme quer dizer que a velocidade é sempre igual. Ou seja, eu avanço espaços iguais para o mesmo espaço de tempo. Aqui eu tenho, por exemplo, meu desenho hipotético, né, um poste, onde ele é o marco zero. À direita do poste eu marquei uma escala de 10 metros, depois 20 metros, 30 metros. Então, metros aqui, né? E à esquerda, menos 10, menos 20, menos 30 e assim por diante. Então, este é um marco zero, meu referencial. E a partir dele eu vou começar a contar. Se tiver à direita é mais, se tiver à esquerda é menos. Vamos supor que eu tenho um móvel que se desloque com uma velocidade de 10 metros por segundo. Significa que o carro, o móvel, a partícula que eu tiver, ela avança 10 metros para cada um segundo. E assim ela fica avançando. Então, se ela estiver aqui no 10, ela avança 10 metros, em um segundo ela vai pular para o 20. Se passar mais um segundo, ela vai pular para o 30 e vai andar sempre a cada um segundo a mesma coisa. Por isso que o movimento é uniforme, porque a velocidade não varia. Então, pegando esse nosso exemplinho, supondo que eu esteja no marco zero e eu ando 10 metros a cada segundo. Então, qual é a minha posição depois de um segundo? Olha, é muito fácil de ver que D velocidade vezes tempo. Deus vê tudo. A formulazinha que a gente usa, né? A frasezinha que a gente usa para decorar. Deus vê tudo. Distância, velocidade vezes tempo. Então, se eu ando 10 metros para cada segundo, se passar um segundo, posição vai ser 10 metros vezes 1. Eu vou estar na posição 10 metros. Se passar um segundo, eu vou estar na posição 10 metros. Se passar 2 segundos, será a posição será 10 vezes 2. Eu vou estar na posição 20 metros. Então, se passar um segundo, eu estou aqui. Se passar 2 segundos, eu vou estar aqui. 3 segundos, eu vou estar no 30. Se passar 3 segundos, posição será 10 vezes 3. Posição 30 metros. Então, esta formulazinha vai me fornecer que posição eu estou com o decorrer do tempo. E vocês vejam bem que cada um segundo eu ando só 10 metros. Por isso que o movimento é uniforme. Ele é retilíneo porque eu ando em linha reta. E uniforme porque eu me afasto, eu percorro o mesmo espaço para o mesmo tempo transcorrido. Bom, pessoal, então, partindo do princípio que eu saí do marco zero, depois de 2 segundos eu vou estar no 20. Partindo do princípio que eu saí do marco zero, depois de 2 segundos eu vou estar no 20. Agora, vamos supor que eu não tenha saído do marco zero, que eu tenha saído do marco 10. Bom, se eu sair depois de 2 segundos, eu vou estar no 30, então. Então, a minha posição final vai ser o 10, que eu já estava na posição 10, mais 10 metros vezes 2, que vai dar 10 vezes 2, 20, mais 10, 30 metros. Isso quer dizer que se eu sair daqui, depois de 2 segundos eu vou dar 30. Se eu sair daqui, depois de 2 segundos eu vou estar no 40. Então a minha posição final vai depender da posição inicial, é onde eu saí. É claro que se eu sair do 0, depois de 2 segundos eu vou estar no 20. Se eu sair do 10, depois de 2 segundos eu vou estar no 30. Então nós podemos deduzir que a minha posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo.
Esta formulazinha vai me dar a posição final, levando em consideração da posição inicial que eu saí. Isso aqui é a posição final, o D é a posição final, o DO é a posição inicial, onde eu estava no início, e velocidade constante, nesse caso a velocidade tem que ser constante, e é o tempo. T é tempo. Então esta formulazinha é a equação horária das posições. Pessoal, só para vocês, ajudar vocês a memorizar essa formulazinha aqui do D, posição final, posição inicial, DO, velocidade vezes tempo, você se lembra que ela é importante porque um dia vocês terão que enfrentar, eu botei aqui, o dia do vestibular. Então, para vocês decorar, né? Lembre-se que essa fórmula é importante por causa do dia do vestibular. O D está relacionado ao D, o DO com DO, o V com V de vestibular e o T com o T de ti. Então esta fórmula é importante por causa do que um dia vocês terão que prestar contas no dia do vestibular. Então se lembre dessa frasezinha que eu criei para vocês ajudar vocês a memorizar. Então repita essa frasezinha e se lembre da formulazinha, mas sabendo que isso aqui é a posição final, isso é a posição inicial, velocidade e tempo. E vocês falem o dia do vestibular e isso ajuda vocês a memorizar esta formulazinha. Pessoal, além desta formulazinha, eu queria mostrar para vocês uma outra muito interessante, que é a velocidade é a variação das posições dividido pela variação do tempo. Esta formulazinha, né? Eu quero dizer para vocês que esse delta aqui para nós, esse delta é sinônimo de variação. Então, se eu tenho variação das posições aqui, delta D é o mesmo que posição final menos posição inicial, que eu vou simbolizar com esse zero aqui para dizer que é tempo zero. Então, inicial para nós vai ser zero. E o delta T também, variação do tempo, é sempre para nós tempo final menos o tempo inicial. Então, delta para nós vai ser sinônimo de variação. Então, se eu já disse para vocês que velocidade é variação da distância dividido pela variação do tempo, substituindo aqui, velocidade é posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Considerando que o tempo inicial pode ser zero, o meu relógio está marcando zero, então eu posso reescrever que velocidade é posição final menos posição inicial sobre tempo menos zero. Considerando que aí eu tirei o TF e botei tempo final como tempo. Ora, pessoal, passa esse tempo para o outro lado, só para vocês verem uma coisa, tempo vezes velocidade é igual a posição final menos posição inicial. Passa esse DO para o lado de cá, vai ficar DO mais velocidade vezes o tempo, só troquei a ordem aqui, igual a posição final, e vocês podem escrever a posição final do lado de cá. DO mais velocidade vezes tempo. Se vocês olharem bem, vocês acabaram de chegar na mesma fórmula. Então só mostrei para vocês que esta fórmula aqui pode ser deduzida a partir dessa aqui. Esta fórmula é importante e esta aqui é importante, mas vocês estão vendo, esta fórmula é importante e essa aqui é importante. Vocês estão vendo que esta aqui e essa aqui é a mesma fórmula. Eu só dei uma ajeitadinha, levando em consideração as variações aqui, substituindo o delta pelas variações.
e fazendo a consideração que o tempo inicial seja zero. E aí eu cheguei nesta aqui também. Então, resumindo de importante para nós, as fórmulas importantes nesse momento, né, do movimento retilíneo uniforme, e nós vamos trabalhar sempre em cima de uma linha reta, nesse tipo de movimento, para facilitar. Então, essas fórmulas aqui vocês botem num papel. D igual a dO mais velocidade vezes tempo, e velocidade é variação da distância sobre variação das posições sobre variação do tempo. Esta fórmula é a mesma de Deus vê tudo, considerando que a posição inicial é zero. Se vocês colocar zero aqui, vocês têm essa aqui também. Então vamos fazer agora um exercíciozinho tentando aplicar isso aqui para a gente entender melhor. Bom, calcule a velocidade média entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos de um móvel que realiza um movimento segundo a função horária d igual a 5 mais 4t no Sistema Internacional, SI. Bom, para resolver essa questão, eu já coloquei aqui. SI, pessoal, só para lembrar, né? SI é Sistema Internacional de Medidas. Isso quer dizer que se for distância vai ser dado em metros, se for tempo vai ser dado em segundos. E, consequentemente, velocidade, que é a variação das distâncias pela variação do tempo, vai ser metros por segundo. Claro, porque distância dada em metros, tempo dado em segundo. Metros por segundo, Sistema Internacional. Bom, eu já coloquei aqui o tempo igual a 1 segundo, então eu vou achar a posição 1, eu vou chamar de 1, para diferenciar da outra. Vai ser 5 mais 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4, dá 9. Aqui deu 1 igual a 9 metros. Minha posição é 9 metros. Distância 2, que é 5 mais 4 vezes 2. Distância 2, que vai ser 4 vezes 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 metros. Quer dizer que o móvel, ele andando em linha reta, né? Se eu colocar aqui num desenho, para vocês verem, aqui é o zero, né? Ele estava na posição 9 metros e se deslocou até a posição 13 metros. Tá aqui. Posição 1, posição 2. Isso no tempo, quando o relógio marcava 1 segundo. E aqui o tempo, quando o relógio marcava 2 segundos. Bom, considerando que eu quero a velocidade, o deslocamento aqui seria velocidade é variação da distância por variação do tempo. E eu já falei que esse delta é variação, é final menos inicial. O final é 13 e o inicial é 9. Sobre o tempo final aqui, variação, né? O tempo final é 2 segundos, está aqui, tempo final, menos 1 segundo. Então, é metros em cima, segundo embaixo. 9, 10, 11, 12, 13, dá 4. 4 metros, cada 1 segundo. Então, a velocidade, 4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do meu móvel, né? Pessoal, uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu já tinha falado, que quando o móvel, eu falei no vídeo passado, quando o móvel anda com a velocidade no sentido positivo da trajetória, ou seja, a posição dele está evoluindo, ele está indo nesse sentido, o movimento é dito progressivo. E o gráfico seria, se for um gráfico de movimento uniforme, velocidade não varia, é sempre igual. Então está aqui uma reta assim horizontal, velocidade. E aqui eu tenho um tempo que eu botei 2 segundos. E aí a gente já viu que essa área aqui, área, é o quê? É base vezes altura. Isso aqui é um retângulo, né? A base é tempo e a altura é velocidade. Então, base, tempo,
vezes velocidade. Logo, a área vai ser 2 vezes 10, 20 metros. Quer dizer, a área aqui para nós é a distância percorrida. Eu já tinha dado isso para vocês, né? Que a área tem um significado físico, 20 metros. Quer dizer, dentro de 2 segundos ele avançou 20 metros. Então a área é a distância percorrida. E se vocês olharem bem, realmente, ó, se o móvel está aqui, passar 2 segundos, se ele andar 10 metros a cada segundo, no primeiro segundo ele para no 10, no segundo ele para no 20. Então, realmente, ele andou exatamente isso. Então, isso está mostrando para vocês que a área dá a distância percorrida. E o movimento é dito progressivo quando a velocidade é maior que zero. Por outro lado, pode vir a acontecer que o móvel está andando no sentido contrário, né, à orientação da reta. Ao invés de avançar, ele está retrocedendo. Então, neste caso, o movimento é dito regressivo ou retrógrado. E a velocidade é menor que zero. Quando a velocidade tem sentido contrário à orientação positiva. O gráfico ficaria daí, como está aqui representado, negativo. E a distância percorrida igualmente é a área. E a distância percorrida seria, então, neste caso, negativa, tá, pessoal? Então seria... Mas, para nós, distância percorrida negativa quer dizer que eu percorri no sentido contrário, só isso. Em vez de avançar progressivamente, eu retrocedi. Então, a área também vai nos fornecer a distância. Distância percorrida e a área aqui, então tá o gráfico aqui que a velocidade é negativa, então ele está para baixo abaixo do eixo do tempo aqui. Então o movimento ele pode ser progressivo ou regressivo ou retrógrado. Progressivo ele vai ser quando a velocidade estiver, né, apontada no sentido positivo e a velocidade vai ser maior que zero. E regressivo ou retrógrado ele vai ser quando a velocidade for negativa e ele está no sentido, por isso, contrário à orientação do eixo. Então, se ele estiver no 20, depois ele vai estar no 10, depois vai estar no 0 e vai estar retrocedendo. Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária d igual a 10 mais 2t no SI. Pede-se: letra A, classifique o movimento. Letra B, sua posição inicial. Letra C, sua velocidade. D, sua posição no instante 3 segundos. Letra E, espaço percorrido ao fim de 6 segundos. Letra F, o instante em que o ponto material passa pela posição 36 metros. Bom, pessoal, então colocando aqui, eu já coloquei para vocês, né, a nossa equaçãozinha, né. E aí, sistema internacional, quer dizer que a distância é metros, o tempo é em segundos, aquela coisa de sempre. Só que daí, para a gente saber a classificação do movimento, se é progressivo ou regressivo ou retrógrado, temos que determinar quem é a velocidade e o sinal dela. E para isso eu vou colocar a nossa formulazinha genérica, o dia do vestibular. Tá, pessoal? E aí, fazendo as devidas comparações, eu já estou vendo quem é a velocidade, quem é a posição inicial. A velocidade, né? Velocidade é positiva. E sistema internacional quer dizer que a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Se a velocidade é positiva, maior que zero, o movimento é progressivo. Já está respondido.
A letra B, posição inicial, é muito fácil, é só olhar aqui, DO, posição inicial ele saiu dos 10 metros, porque é sistema internacional. Já está respondido a outra. Letra C, sua velocidade, acabei de achar ela aqui, por quê? Porque a velocidade eu fui obrigado a achar por causa do sinal. Sua posição após 3 segundos. Ora, é só substituir por 3 ali. Então, tempo igual a 3 segundos, né? A posição vai ser... É só fazer a substituição aqui. Tempo igual a 3 segundos. Dentro do tempo, eu boto o número 3. E vou saber qual é a posição. Posição vai ser 10 mais 6. Posição vai ser 16 metros. 16 metros aqui. Isso significa, para a gente já ir entendendo, né, pessoal, que se eu tenho aqui o zero, cuidado que zero, né, no tempo inicial ele estava no 10 aqui, isso no tempo inicial, é a posição inicial, e ele vai ficar lá no 16 metros, é claro, quando o tempo for igual a 3 segundos. É isso que a gente está achando, pessoal. Quando 3 segundos ele está nessa posição. Já estou fazendo aqui para vocês entenderem. Então, saiu no início com uma posição já com uma certa vantagem. Depois de 3 segundos ele está no 16. Claro, se ele anda 2 metros a cada segundo, né, pessoal? Vocês podem pensar que aqui é zero. Se tiver passado 1 segundo, ele anda 2 metros. Ele está no 12. Eu coloquei aqui melhor para a gente entender, né? Ele estava na posição 10 metros, sabendo que a velocidade é 2 metros por segundo. Passa 1 segundo, quando o tempo é 1 segundo, ele está na posição 12. Ele avançou 2 metros por segundo. Quando o tempo é 2 segundos, ele está na posição 14. E quando o tempo é 3 mais 2, ele está na posição 16 metros. Então, eu poderia ter feito assim, em vez de calcular. Só que muitas vezes o tempo é grande demais. Daí a gente tem que calcular pela equação horária dada. Próxima pergunta. O espaço percorrido no fim de 6 segundos. Inicialmente, eu vou substituir aqui por 6 para saber onde é que ele vai estar. D igual a 10 mais 2 vezes 6. D igual a 10 mais 12. D igual a 22 metros. Então, quer dizer, quando ele estiver passado 6 segundos, ele vai estar na posição 22 metros. Então, colocando aqui o espaço percorrido, não é esta a resposta, ele estava na posição 0. Quando o tempo é 0, ele partiu da posição 10 metros, aqui no tempo igual a 0. Vamos colocar aqui uma cor diferente, né? Aqui. E quando o tempo, no tempo igual a 6 segundos, ele estava na posição 22 metros. Foi o que eu acabei de calcular. Então, colocando aqui, é a posição que ele se encontra depois de 6 segundos. O espaço percorrido, pessoal, daí, claro, a gente vai ter que fazer a diferença desses dois aqui. Seria a variação das posições. Seria a posição final menos a posição inicial. Então, a variação das posições, colocando aqui, o espaço percorrido vai ser 22 menos 10. Ora, 22 menos 10 é 12. O espaço percorrido é 12 metros. Sim, dá para ver saindo de 10, chegando no 22. Na verdade, se eu tivesse saído do 0 e ido para o 22, eu teria andado 22 metros. Mas eu saí do 10, então eu só percorri isso aqui mesmo. 12 metros é o espaço percorrido. Próxima pergunta, o instante em que o ponto material passa pela posição 36 metros.
Bom, aí foi dado posição 36, eu quero saber o instante, o tempo que isso acontece. Quando isso acontece? Bom, é só substituir dentro do D, da distância, o 36 igual a 10 mais 2t. 36 menos 10 igual a 2t. 26 igual a 2t. Passa dividindo. 26 dividido por 2, aqui é 26 dividido por 2 e t. O tempo é, depois de 13 segundos, o móvel passa pela posição 36 metros. Se eu fizer o esquema do movimento em cima de um eixo orientado, eu já tenho aqui que ele saiu da posição 10 metros, quando o tempo é 0, né? Quando o tempo é 1 segundo, suponha que a velocidade conhecida é 2 metros a cada segundo, quer dizer que ele vai estar na posição 12. Depois, quando o tempo for igual a 2 segundos, ele vai estar na posição 14, e assim eu estou representando o movimento. Ele está indo para esse sentido aqui, deixa eu pegar uma caneta diferente aqui, colocando aqui que a velocidade é nesse sentido para cá, né? E está crescendo cada segundo de 2 em 2. O próximo seria, depois de 14, vem 16 e assim vai aumentando. O movimento 16 metros, depois quando o tempo for igual a 3 segundos. Tá aí a representação do movimento num eixo, né, progredindo a cada segundo como foi feito. Um ponto material realiza um movimento retilíneo uniforme com posição inicial DO igual a menos 40 metros e velocidade igual a 10 metros por segundo. Determine. Letra A função horária das posições desse movimento. Letra B, qual é a posição desse ponto material no instante 50 segundos. Letra C, em que instante ele passa pela posição 200 metros. Ó, pessoal, aí no caso foi dado que o movimento é retilíneo uniforme, tá? Então colocando a nossa formulazinha aqui, dia do vestibular. Então repito essa frase, essa formulazinha aqui, que posição final, posição inicial, velocidade, tempo, dia do vestibular. E aí nós temos que o DO foi dado, velocidade também, isso é a posição inicial, isso quer dizer que o móvel aqui, ó, isso aqui é o 0, ele está na posição menos 40. Ele está à esquerda da origem, 0 aqui. Só lembrando que no tempo igual a 0, o móvel está aqui. Botei um carrinho aqui. Então, se eu for fazer a letra A, que pediu foi a função horária, D igual a menos 40 no lugar do DO, mais 10t. Pronto. Letra A, esta é a função horária. Letra B. Com essa função eu posso saber aonde o móvel vai estar em qualquer tempo. É só substituir o tempo aqui. E aí está pedindo no instante 50 segundos, onde é que ele vai estar. Então, quando o tempo for igual a 50 segundos, e aí eu posso pegar e substituir no que eu acabei de achar, D igual a menos 40 mais 10 vezes 50. D igual a menos 40 mais 500. D igual, quanto é que é? 500 menos 40. 460 metros. Então, ao passar 50 segundos, aqui ele estava no tempo 0, na posição menos 40. E aí ele vai avançando, né, com essa velocidade para esse sentido. E quando o tempo for um tempo de 50 segundos,
ele vai estar na posição 460 metros. É isso que o que nós encontramos, né, pessoal? Então, a posição que ele vai estar depois de 50 segundos, se movendo, né, nesse sentido, passa pelo zero, para na posição 460 metros após 50 segundos de movimento. Então, é isso que nós encontramos, representando graficamente. E a outra, né, em que instante passa pela posição 200 metros. Eu vou pegar e aproveitar aqui, ó, que eu já obtive isso aqui. Em que instante ele passa pela posição 200 metros. Bom, o que eu tenho que fazer é igualar a 200 aqui. Colocar 200 metros e acho o tempo. Então eu vou botar aqui, ó, 10t menos os 40, copiei o 10t menos o 40, igual a 200. Igual a 200. 10t igual, passa o 40 para o outro lado, 200 mais 40. 10t igual a 240. T igual a 240 sobre 10. Corta o zero, t vai ser igual a 24 segundos. Dois carros A e B percorrem uma pista retilínea representado pelo eixo orientado abaixo. Aqui está o eixo orientado e aqui estão os dois carros. No início da contagem dos tempos, suas posições são o carro A na posição 10 metros e o carro B na posição 80 metros. Ambos percorrem a pista no sentido positivo do eixo com velocidades constantes, de velocidade do A 30 metros por segundo e velocidade do B 20 metros por segundo. Determine, letra A, o instante em que A alcança B. Letra B, a posição de encontro em relação ao marco zero da pista. Ou seja, os carros aqui estão percorrendo no sentido positivo, um perseguindo o outro, né? E nós queremos saber qual é o instante que esse carro de trás, que está indo mais rápido, em que instante ele alcança o outro. Então aqui, em algum lugar no futuro, a posição do carro A será igual à posição do carro B. Eles estarão no mesmo lugar. Para resolver esse tipo de exercício, inicialmente, nós vamos colocar aqui nossa formulazinha, que eu já expliquei. A posição inicial do carro A está aqui. Posição inicial do carro A, 10 metros. E a posição inicial do carro B está aqui. Com isso, eu posso montar a equação horária de cada um dos carros. Equação horária do carro A é posição inicial do carro A mais velocidade do carro A vezes o tempo. Conhecendo os valores, equação do carro A vai ser posição inicial do carro A é 10, só copiar. Velocidade do carro A está lá, é 30, só copiar. E o tempo é uma variável. Vamos montar a mesma coisa para o carro B aqui. A mesma forma, a equação posição final do carro B é a posição inicial do carro B, que está ali, mais velocidade do B vezes o tempo. Posição final do carro B, posição inicial do carro B é 80, só colocar 80. Velocidade do carro B está lá, é 20, só colocar 20 e T. Montamos as duas equações. O que nós sabemos? Que quando eles se encontram, a posição do A e a posição final do B são iguais. Então, sabendo disso, né,
posição inicial, posição final do carro A é igual à posição do carro B. Substitui 10 mais 30t igual a 80 mais 20t. Neste momento, tudo que tem t vai para um lado. 30t, estamos resolvendo, menos 20t. E tudo que não tem t vai para o outro lado. O 80 e o menos 10 que venham fazer companhia. 30 menos 20, 10t igual a 70. T igual a 70 sobre 10. T igual a 7 segundos. Depois de 7 segundos, os dois carros estarão no mesmo lugar. É onde os dois, um alcança o outro. Bom, esta foi uma das perguntas. A outra pergunta é, mas aonde isso vai acontecer? Lá no 100, no 200? Bom, uma vez que eu já sei que o tempo que leva para alcançar o outro é 7 segundos, já sei disso, acabei de achar. O lugar onde vai acontecer, eu posso pegar tanto esta equação quanto essa e substituir o 7 ali dentro. Vamos ver nesta aqui, por exemplo. Posição do carro A, onde é que ele vai estar quando acontecer o encontro? É 10 mais 30 vezes 7. Posição do carro A é 10 mais 3 vezes 7, 21 mais um zero. O carro A vai estar na posição 220 metros. Quer dizer, este encontro, depois de 7 segundos, vai ser lá adiante, muito além do 80, lá no 220. Claro que o desenho não está em escala aqui correta, né? Porque 80, 220 tinha que ser mais para lá ainda, mas só estou simbolizando aqui para explicar, né, pessoal? Então aqui, outra coisa que eu podia ter feito, eu podia ter pego esta, que também tem que dar a mesma coisa. Vamos ver se vai dar. Posição do carro B, aonde ele vai estar no 80 mais 20 vezes 7. Posição do carro B é 80 mais 140. 2 vezes 7, 14, mais um zero, 140. DB vai ser 140 somado a 80, dá 0, 8, 9, 10, 12, vai 1, 220. Então, 220 metros. Aí tá a prova, tá, pessoal? Fechou. Quer dizer que os dois vão estar na posição 220. Logo, é onde um alcança o outro. Então, 7 segundos, depois de 7 segundos, o carro A alcança o B e isso vai ocorrer lá na posição 220 metros. Bom, esse exercício é muito similar ao anterior. Aqui nós temos dois móveis, dois veículos. Só que nesse caso, um está na posição 0 e está com uma velocidade de 2 metros por segundo. E o outro está na posição 15 metros e a velocidade é 3 metros por segundo. E eles estão andando em sentidos contrários. Então, essa é a situação que eu tenho. O que eu quero saber é em qual instante se verifica o encontro dos dois. E letra B, qual a posição de encontro. Então, as mesmas perguntas, né? A equação é aquela, D. Aí. E, novamente, eu tenho que organizar a posição inicial do carro A. Aqui é 0, é só olhar. A velocidade do carro A está dada aqui. Logo, posição final, montando a equação, é a posição inicial do carro A mais velocidade de A vezes o tempo. Substituindo a posição final, é a posição inicial, que foi dada, que é 0, mais a velocidade está aqui, é 2 metros por segundo, 2t. Esse 0 aqui está poluindo, não precisa colocar, posição igual a 2t. Uma equação eu já obtive. Agora,
o que nós vamos fazer é ir para o outro lado e posição inicial do carro B, eu estou enxergando ali, 15 metros. E a velocidade que eu quero discutir, a velocidade do carro B, pessoal, como o sentido é contrário, eu vou chamar de menos 3 metros por segundo. Claro, a velocidade tem que ser negativa quando eu entrar na equação, porque ela está contra o sentido positivo dos eixos. Se lembra? O movimento aqui é regressivo. Este é positivo, mas esse tem que ser negativo, a gente tem que se lembrar disso. Então, posição final do carro B é posição inicial do carro B mais velocidade do B vezes o tempo. Substituindo cada coisa, posição final posição inicial é 15, é só copiar. E aqui é o menos 3t. Ok. Novamente, obtivemos aqui, né, a equação de cada um dos móveis. E quando eles se encontrarem aqui em algum lugar, a posição final de um é igual à posição final do outro. Esta é a condição. Então, posição final de A tem que ser igual à posição final de B. A equação é 2t igual a outra equação, que é 15 menos 3t. O que tem t para o mesmo lado, 2t mais 3t igual a 15. 5t igual a 15. Passa dividindo t, 15 sobre 5. T igual a 3 segundos. Então, depois de 3 segundos, eles vão se bater, vão se chocar. É onde eles irão se encontrar. Mas a posição onde isso vai acontecer, aí nós temos que... Posso pegar qualquer uma das equações, sabendo que o tempo, que isso é 3 segundos, foi o que a gente acabou de calcular, né? Deixa eu destacar aqui para nós. Esse é o tempo. Eu posso escolher qualquer uma das duas equações para achar a posição que isso vai acontecer. Então, posso colocar no dA 2 vezes 3. A posição do encontro é 6 metros, mas também posso escolher esse aqui, dB, que vai me dar a posição que é a mesma, menos 3 vezes 3. Posição que o carro B vai estar é 15 menos 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Posição do carro B é 6 metros. Está provado, pessoal. E aqui no meio, em algum lugar, a 6 metros do ponto zero é onde eles vão se encontrar. Então, aqui, a posição deles é 6 metros.